Amém? Louvado seja Deus. Eu falei para vocês que eu ia mostrar algo aqui, que eu ia mostrar algo que eu achei assim, muito estranho. Por que estranho? Porque nós oramos no Coliseu, já vou ler a palavra, tá, gente? Para aquilo que Deus me mostrou essa tarde. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, veja bem, enquanto nós estávamos orando lá no Coliseu, antes de começarmos a live do ato profético lá em Roma, eu disse a vocês que eu traria para vocês uma foto, que eu mostraria a vocês uma foto de algo que eu achei assim surpreendente, coisa que não acontece, para vocês terem noção. Esse telefone é um telefone bom, não é um telefone ruim, é um telefone bom, novo. Esse é o telefone do meu esposo. E ele tirou fotos quando chegamos antes do ato profético. E quando nós começamos a orar, quando ele chegou em casa, quando nós chegamos em casa lá no hotel, que ele foi abrir as fotos, estava desta forma. Assim estava o Coliseu. Eu vou deixar clarear mais um pouco. Assim estava o Coliseu. E eu vou puxar o zoom aqui. Eu vou puxar o zoom aqui para mostrar a vocês na foto desse rapaz, que é o mesmo rapaz que está andando com uma perna e a outra foto sem a perna. Deu para vocês verem, gente? Deu para vocês verem? Isso mesmo. Parece que ele está tombando. Olha aqui. Na quarta foto que o meu esposo tirou. Na quarta foto que o meu esposo tirou. Sem ver. Fizemos o ato profético. E quando nós chegamos em casa, no hotel, que ele foi abrir as fotos para ver, então apareceu esta foto. E ao puxar o zoom, apareceu a mesma foto do mesmo rapaz sem uma perna. Na mesma hora, quando ele abriu as fotos, o Senhor falou ao meu coração. Eu até disse para ele, ele enviou as fotos para os irmãos que estavam com ele, conosco lá no ato profético. E o Senhor disse ao meu coração, praticamente, isso é um sinal do que poderia vir a acontecer ali, uma tragédia, e pessoas serem atingidas. No caso desse rapaz sem a perna, está mostrando que pessoas poderiam ser atingidas, ou que seja alguma coisa, uma espécie de terrorismo. Eu não sei o que estava para acontecer. Nós não sabemos o que está para acontecer. Mas se o Senhor nos enviou naquele lugar, naquele dia, naquele momento, certamente Ele sabe das coisas ocultas, Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de tudo. Por isso nos enviou a orar ali. E nós acreditamos que se por acaso ou porventura tivesse para acontecer alguma coisa, nós em o nome de Jesus já oramos, decretamos, intercedemos e o Senhor com certeza já trouxe o livramento. Amém? Para a palavra desta tarde, quando o Senhor me deu uma revelação, eu vou passar para vocês. Mas antes de entregar o que Deus me mostrou, eu quero que você abra Zacarias, capítulo de número 3. Zacarias, capítulo número 3. Zacarias, capítulo número 3, diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim,
o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Eu vou repetir, porque essa foi a palavra que Deus me deu para essa tarde. O Senhor me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse o tição tirado do fogo? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar para vocês nessa tarde, que nas 8 visões noturnas que Zacarias teve. Foi levantado para profetizar, e nessa é a 4ª visão que Zacarias tem. Zacarias vê um tribunal, Zacarias vê um tribunal montado, formado, e lá estava Josué, o sumo sacerdote, não o Josué, sucessor de Moisés, mas o sacerdote Josué, que é mencionado lá em Ageu, capítulo 2, que também é mencionado em Esdras. Então, esse Josué, sumo sacerdote, que era responsável pela intercessão do povo, que veio do cativeiro, que saiu do cativeiro babilônico, o povo pós-exílico. Estou te dando contexto, porque texto sem contexto é texto para heresia. Então, agora o Senhor está ali diante e Satanás estava ali para poder ser o opositor de Josué, ou do povo de Judá, do povo de Israel. Ele estava ali para se opor, louvado seja o nome do Senhor. E ali estava o anjo do Senhor, que disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que levantou Israel, que levantou Jerusalém, o Senhor te repreenda. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Satanás, que também tem no seu nome grego, o acusador, é o mesmo lá do Apocalipse, capítulo 12. É o mesmo diabo, cuja Bíblia diz muito claro que ele é o acusador. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 10. Assim, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10. Eterno e poderoso é o nome do Senhor. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E se você parar para ler também o livro de Jó, no capítulo de número 1, você vai ver o mesmo Satanás, opositor, levando diante de Deus, dizendo, mas Jó te serve debalde, Jó te serve. Então ele estava ali para aquilo. Nós sabemos que nesse tempo presente, nesse século 21, o mesmo inimigo, chamado Satanás, a antiga serpente, o antigo dragão, como o Apocalipse descreve ele, como ele também esteve ali no paraíso com Adão e Eva. Ele é acusador, ele é opositor, ele é aquele que está ali para apontar, ele é aquele que está ali para uma função, para estar como acusador. E percebe aqui que Zacarias vê esse grande, na sua 4ª visão, ele vê esse tribunal e está lá Satanás para acusar o sumo sacerdote Josué, que estava com as suas vestimentas sujas, de excremento. Porque diz no livro de Êxodo, capítulo 28, você vai ver no livro de Êxodo, também Levítico, acerca das vestimentas do sacerdote, que não poderiam ser impuras. É lógico, ele estava ali para acusar, embora Satanás acusa algumas pessoas com uma certa razão, ele jamais poderá apontar e determinar o juízo daquela pessoa. Por quê? Porque a graça de Deus, a justiça de Deus é que nos cobre. Como diz Romanos, no capítulo 5, a justiça de Deus que nos cobre, nos livrou do corpo desta morte. Louvado seja
o nome do Senhor. Aleluia. Também Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 4 e versículo 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos livrou do corpo desta morte. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás estava ali à mão direita para opor-se a Josué. Josué tinha sido levantado como sacerdote, como sumo sacerdote, para guiar o povo, para levar o povo até Deus. Um povo que havia saído do cativeiro babilônico. É por isso que o Senhor diz, não é este um tição tirado do fogo? Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Senhor diz, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? De onde o povo tinha saído? Do fogo do cativeiro babilônico. O povo tinha saído do fogo do cativeiro babilônico. E agora Satanás se opõe e diz, olha, esse está com as vestimentas sujas. Lembra que eu preguei sobre Mateus capítulo 4, quando o próprio Satanás usou a palavra para poder dizer para Jesus, está com fome, transforma as pedras em pães. Esse próprio Satanás usa a palavra para poder trazer o julgamento. E aqui ele vai usar Êxodo 28. Vai usar Levítico, o Pentateuco, para trazer a acusação para Josué. Então percebe que esse mesmo diabo, que no passado foi um acusador, foi aquele que se opôs, tudo que era justiça de Deus, ele era contrário. Ele agora vai acusar Josué diante de Deus. Que o anjo vai repreender e dizer, olha Satanás, ergue andou via canto erga. Derianda soube na canto erga. Aleluia, Jesus. Não adianta vir com oposição. Não adianta vir com acusações. Não adianta vir com apontar de dedos. O anjo do Senhor vai estar sempre ao lado daqueles que têm um coração arrependido, ao lado daqueles que têm um coração voltado para Deus. E o próprio Senhor disse, ora, Josué vestido de vestes sujas estava diante do anjo. O Senhor sabia que ele estava com vestes sujas. Ele representava o povo e o povo estava praticamente corrompido. O povo estava praticamente com as suas mentes poluídas, com seus corações fechados e enviados ao pecado. E o Senhor sabia disso, e ele sabia, e o próprio Satanás sabia, mas Deus sabia também. Então não adianta acusar aqueles que, embora Satanás o acuse, Deus sabe o que está acontecendo. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida essa tarde. Eu espero que você entenda o meu canal, que é um canal de pregação da palavra. Não venha pela capa. Não venha pelas minhas capas. A capa é só uma isca para te trazer aqui para ouvir a palavra de Deus. Satanás está lhe opondo porque ele sabe do teu problema, mas... Eita! Ergue andou, via canto, erga. O Senhor Deus também sabe da tua dificuldade. Ele sabe da tua posição, ele sabe das tuas fraquezas, das tuas limitações. Ele sabe que muitas vezes você quer acertar, mas você só erra. O Espírito Santo de Deus falou comigo de uma forma muito clara. E eu pude ver numa grande visão, com letras luminosas, grandes, escrito o título que eu coloquei na minha live. Notícia extraordinária. Foi a visão que Deus me deu. Um grande letreiro que aparecia diante de mim, escrito notícia extraordinária. E logo após isso, o Espírito Santo me mostrou a pessoa do representante do STF. Notícia extraordinária, e logo após me mostrou o cabeça de ovo.
para não ter que divulgar o nome dessa criatura aqui. E eu perguntei ao Senhor, por que uma notícia extraordinária, de última hora e urgente? Porque certamente o Espírito Santo me fazia saber que está chegando a hora deste acusador que está se opondo. Ergue andou, na canturérgia. Ai, Jesus! Desse opositor, desse acusador, desse que levanta-se para apontar, para julgar, para determinar o que vai acontecer, pensando que Deus não sabe. O Senhor está dizendo através da sua palavra, porque essa foi a mensagem. STF. F. A notícia vai vir de última hora. E quando o Senhor me dava esta visão, o Senhor me mostrou. Acredite se você quiser, não estou pedindo para você acreditar. Certamente tudo que Deus me mostrou, desde o princípio da pandemia até agora, está cumprindo tudo. Não para minha glória, porque quando Deus fala, cumpre. Não houve desabastecimento, não houve fome, não houve falta de gasolina, não houve e não vai haver enquanto eu existir. Enquanto Deus diz assim, ora, eu vou estar orando. Agora percebe uma coisa. O Espírito Santo dizia para mim, claramente, pastora, a senhora está falando isso porque a senhora ora, eu oro pelo Brasil, oro pelo mundo inteiro. Motivo esse que o Senhor me leva para lá, me leva para cá, me leva para a África, me leva para onde Ele quer me levar. Senão Ele me deixava só no Brasil. Mas não, se Ele me leva para outros países, porque Ele quer também que eu ore por outros países. Mas de última mão, ou de primeira mão, o Espírito Santo de Deus falava comigo esta tarde, em notícia extraordinária, que viria uma acusação gravíssima, mas que Deus já sabia que viria esta acusação. Ele já sabe. E o próprio Senhor disse a Satanás, eita, o Senhor te repreenda, porque este é para mim um tição tirado do fogo. Amigo, isso, o Espírito Santo dizia para mim desta forma, guarda isso aí. O Espírito Santo dizia para mim desta forma, eita, eu vou trocar as vestes de Josué. E eu perguntei, Senhor, o que significa isso? O Senhor dizia para mim desta forma, eu vou verdadeiramente converter o coração dele. Eu estou falando do presidente da República. Eu vou trocar as vestes dele. Eu vou trocar a vida dele. Eu vou mudar a vida dele. Eita! Cantoria mandara súbia. Ergue andóbia na canturérgia. São tantas orações para este homem que o Espírito Santo falou para mim, eu vou mudar a vida dele.